Bora lá. Jeremias capítulo 12. A gente vai falar sobre o esgotamento. Uma palavrinha. Fadiga. Não, esgotamento mesmo. Vamos lá. A gente vai ver aqui um episódio de Jeremias que é muito comum entre outros profetas. E o que é mais interessante aqui é a analogia que Deus faz com Jeremias. É a mesma que o apóstolo Paulo fala a respeito dos crentes. Eu acho que nem Jeremias tinha noção do que ele era. Além de profeta, ele era um corredor. E a gente pega aqui o versículo 1, a gente vai do 1 até o 6, vamos lá. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidiamente. Plantaste-os, e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, têm-nos nos lábios, mas longe do coração. Ou seja, tem Deus nos lábios, mas no coração não. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro, destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra por causa da maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, enquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Amém. Tanta dificuldade que esse profeta enfrentou, que acabou levando o nome de profeta chorão. E é importante a gente levar em consideração que a vida dele não foi nada fácil. Até o capítulo anterior, Jeremias, ele descobre e ele diz que foi Deus que revelou para ele que ele estava sendo levado como um cordeiro inocente para matador. Ele fala que Deus revelou para ele que ele nem imaginava que dentro do povo dele estavam intentando assassiná-lo. E onde ele morava? Anatote, uma pequena vila de profetas. E aí fica impossível a gente não pensar, né? Ali, numa pequena aldeia, numa pequena vila de profetas, estavam intentando contra Jeremias, estavam planejando o assassinato de Jeremias. Você vê que a perseguição dos religiosos já vem bem antes de Jesus, né? Muito tempo. E às vezes o perigo está justamente entre os religiosos. Graças a Deus que sempre existiu pessoas sinceras, servos de Deus sinceros. Ainda hoje existe, por mais que tenha pessoas que são falsos crentes, mas a igreja de Cristo ainda está na terra. Ainda está na terra. Não dá para generalizar e dizer são perversos, são maus, os crentes são falsos. Não, ainda tem crente sincero. Se você é um crente sincero, saiba que você não está sozinho. E lá, nessa pequena aldeia, estavam planejando o assassinato de Jeremias. Inclusive, Deus fala que dentro dos parentes dele, dentro da própria casa dele, estavam intentando mal contra ele. Então, uma carreira. Agora, no meio de tanta dificuldade, e acredito que dá frustração, né, de saber que ele estava entre os inimigos religiosos, os profetas, mas se posicionaram contra ele, como inimigo deles. Mais do que isso, né? Não apenas se opondo contra, mas planejando o assassinato dele. Tanta dificuldade, tanta luta. E ele observa ao redor todas as pessoas perdidas.
a gente vê em Jeremias o mesmo que a gente viu em outros profetas, inclusive em Davi, quando Davi pergunta a Deus até quando? E essa foi uma pergunta que Abacuque fez, que Elias, inclusive, ficou muito cansado, muito frustrado, exatamente observando a mesma coisa de Jeremias, observando a prosperidade do ímpio, ou Asaf também, né? Observando a prosperidade dos perversos. E aí ele pergunta para Deus por que eles prosperam. A gente pode até dizer assim, quem nunca, né? Quem nunca observou a prosperidade das pessoas que têm Deus na boca, mas longe do coração, falam de Deus, mas se deleitam no pecado. Eu fico indignada com uma coisa dessa. Você naturalmente também fica indignado com uma coisa dessa. Não somos os únicos, já vem de muito tempo. Muitos profetas também ficaram indignados em ver pessoas que falam de Deus, mas que se sentem à vontade no pecado e se dão bem e estão prosperando, estão crescendo, estão desenvolvendo. Então ele fica indignado com aquilo e ele pede para que Deus os arranque, para que Deus faça justiça. E também me recordo, é tão natural ficar indignado com a prosperidade do perverso, natural e necessário com a prosperidade da injustiça, da impiedade. É natural. E aí eu me lembro também de Ló. E a Bíblia diz que todos os dias o justo Ló se indignava contra o pecado de Sodoma. Então, é muito natural isso. A injustiça, ver a injustiça acontecendo aqui no lugar de trabalho, acontece no lugar de trabalho, às vezes acontece dentro da igreja e acontecendo no país. Ver a injustiça realmente causa indignação. E ver tudo aquilo e toda a luta que ele estava enfrentando, que não era pequena, né? Não tendo amigos, não tendo com quem contar, tendo que lidar com a falsidade, tendo que lidar com pessoas se posicionando contra ele para destruir a vida dele, e vamos lá, uma série de coisas, e o ministério dele, que estava bem complicado. O que aconteceu? Ele cansou. Qual foi Jeremias foi o único profeta a cansar? Não foi o único profeta a cansar. Ele se cansa, ele fica, essas palavras dele, essa indignação dele, é fruto de um cansaço, de uma fadiga, de uma exaustão. Ele ficou tão exausto, tão cansado, em tudo que ele estava passando, apesar de não ter o coração dele sincero, em tudo que ele estava vendo acontecer, toda a prosperidade, tudo tão complicado, que ele acabou cansando. E é fruto de uma lamentação em geral, pelo que ele estava vendo, pelo que ele estava passando, por toda a luta que ele estava enfrentando. E aí ele recorre a Deus, que é o que normalmente a gente faz. A gente recorre a Deus e pergunta para Deus por que isso está acontecendo, por que assim, por que dessa forma. Perguntar isso não indignar a Deus, não causa ira em Deus. A Rebeca perguntou, né? Se é assim, por que sofro eu? O que está acontecendo comigo? Isso não é normal. A gente pergunta para Deus. Isso não causa a ira de Deus, não provoca a ira de Deus, mas é de fato de se admirar a forma como Deus responde Jeremias aqui. Se alguém está passando por tudo que Jeremias passou, se alguém está passando por tudo que Jeremias está passando,
passando. E ainda fica indignado em ver a prosperidade da injustiça, da perversidade, da corrupção. Aí a pessoa recorre até Deus, o que ela quer? Ela está cansada, ela está fadigada, ela está exausta. Ela quer um consolo, um conforto, um encorajamento, e o encorajamento da parte de Deus vem totalmente diferente. Olha só. Aqui na minha Bíblia tem um título dizendo a resposta de Deus. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Ok, e para a gente tá bom. A trama do assassinato de Jeremias está em Jeremias capítulo 11, versículo 18. Aqui fala sobre o Jordão. E Deus ele fala assim: se você se cansa aqui em Anatote, nessa pequena vila, se você se cansa, uma coisa que Deus ele fala também, isso a gente não leu a mais na frente, até porque esse livro vai demorar muito. Deles, cuide dele. Sobre os profetas que estão tramando matar você, sobre os teus familiares, deles, cuide dele. Agora, se você está cansado aqui nessa terra, ou seja, deixa eu traduzir aqui. Jeremias, isso que você está passando, a luta que você está passando, nem se compara com o que vem pela frente. O que vem pela frente é mais complicado. Se você tem um objetivo pequeno, o esforço será pequeno. Mas se você tem um objetivo grande, o esforço vai ser muito maior. Aí você fala sobre o Jordão. E o Jordão a gente encontra da referência, né? Jeremias também, capítulo 12, versículo 5, Jeremias capítulo 49, versículo 19, 50, 44 e Zacarias 13, 11, 3, que fala o perigo da floresta do Jordão. Um emaranhado de floresta perigosa, onde leões passeavam ali o tempo todo. Esses versículos que eu dei referência falam exatamente isso, né? A floresta usa até a palavra o orgulho do Jordão, o inchaço do Jordão, que era exatamente um perigo. As pessoas tinham medo de passear na floresta do Jordão, porque leões rugiam de todos os lados. Ali era um lugar próprio dos leões. Então ele fala: se você aqui em terra de paz, você não está se sentindo seguro, imagine na floresta do Jordão. Ou seja, Jeremias, se você acha que enfrentar os filisteus, os amonitas, os moabitas, para você foi difícil, imagine o que está vindo por aí. Os caldeus são mais numerosos, são mais poderosos e são mais preparados, são mais precoces. Imagine o que está vindo por aí. Essa é a resposta para quem está cansado. Essa é a resposta de Deus para quem está cansado. Há muita luta, muita dificuldade, tem luta daqui, tem luta dali, e eu simplesmente estou me sentindo exausto, eu estou cansado. E às vezes bate aquele desânimo, o desânimo. E a resposta para Deus é: você nem imagina o que vem pela frente. Então, trate de se fortalecer. Você precisa se fortalecer para enfrentar as coisas que vêm pela frente, porque não é beleza. E ele diz assim: se você se fatiga correndo com homens, o que dirá cavalos? Porque os que vêm por aí, eles tanto têm carros como têm cavaleiros. É totalmente diferente. Você suportou os amonitas, os moabitas, os filisteus que tinham infantaria, mas os caldeus têm carros e têm cavaleiros. Então, trate de se fortalecer. Trate de se fortalecer. Como? Como que vai se fortalecer, né? Bom, essas são as lutas de Jeremias. Você também tem as suas.
você também tem as suas lutas. E cansaço pode até acontecer como aconteceu com Jeremias, e Deus ele fala: Jeremias, trate de ficar mais forte. E fala para ele: se você se cansa correndo, mas que correr, correndo. O apóstolo Paulo também fala isso, né? A nossa carreira da fé. Bom, se nós somos atletas e estamos correndo, quem é o corredor que não se cansa? Quem é o corredor que não se cansa? Então, é natural você se cansar, e Jeremias se cansou. Porém, não dá para ficar parado, cair, ficar prostrado. Não foi isso que Deus falou para Jeremias, não é isso que Ele fala para você nessa noite. Você está cansado? Então, trate de ficar mais forte. Vamos fazer o que então? Bom, acima de tudo, fé. Acima de tudo que está acontecendo, fé. Lembrar da grandeza de Deus. Isso ajuda muito. A luta é grande, a dificuldade que você tem pela frente é grande, mas se lembre da grandeza de Deus. Abriu o mar vermelho, fez o povo atravessar o Jordão com pés enxutos, fez as muralhas de Jericó cair. Então, esse Deus que fez coisas grandiosas é o Deus que eu creio, é o Deus que eu sirvo, e eu creio que Ele faz o mesmo na minha vida. Lembrar da grandeza de Deus ajuda muito a gente a continuar. E reage. Está cansado, está fadigado, está exausto, mas reage. Sabe quando a gente enfrenta uma gripe forte? Todo mundo aqui já enfrentou uma gripe forte, inclusive agora a gente está tendo um surto de gripe forte. Para onde eu vou? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa gripada, muita gente gripada por aí, e essa gripe ela está forte. Sabe quando você enfrenta uma gripe forte e ela te deixa desanimado, com o corpo escurecido, tira o teu apetite, você simplesmente não tem vontade de comer e não tem ânimo para levantar para nada. O que você faz? O que você faz? Mesmo sem apetite, mesmo sem sentir o gosto da comida, você sabe que você precisa comer e você se alimenta, até porque se você não se alimentar, você não consegue vencer a gripe. Pois é, reage, mesmo cansado, mesmo exausto, mesmo sem vontade, reage. A vida do cristão, na verdade, a vida, ela não se baseia na vontade. Pobre da pessoa que só faz as coisas quando tem vontade. Por isso que é bom você ter disciplina para tudo nessa vida. Então, reage. Não é questão de vontade, não. É disciplina. Eu posso não estar com vontade, mas é disciplina, é perseverança, é consistência. O cristão verdadeiro, ele sabe que o segredo da vitória é consistência. É a pessoa perseverar. E o que eu sempre falo para vocês é uma outra dica. O que eu sempre falo aqui, né? Se fortaleça com os irmãos. Se fortaleça com os irmãos. Esteja no meio das pessoas que falam de fé, que falam de Deus, que oram. Se fortaleça com os irmãos. Dedica, além dessas, aquelas que vocês já sabem, né? Que é orar, que é ler a palavra, que é conversar com Deus, dobrar o joelho. Essas coisas todas, né? Ouvir a pregação do Evangelho, essas são a dica. Ainda sobre o reage, não tem como não lembrar. Vamos pegar aqui rapidinho Joel 3. Sobre reage, não tem como a gente não lembrar de Gideão. Porque Gideão, a situação era complicada, muito complicada. E apesar da situação complicada, os inimigos estavam ali. Ele não podia de maneira nenhuma juntar
objetivo, mas reage, continua trabalhando, continua fazendo a tua parte, continua lutando, perseverando. Joel capítulo 3, versículo 10, diz assim: forjai espadas das vossas regas de arado e lança das vossas rodadeiras. E aquela frase que todo mundo conhece, né? Diga ao fraco, eu sou forte. Não importa o que você está sentindo, se está desanimado, se está triste, se você está escurecido, se está exausto, se você está com vontade de desistir, com vontade de sentar, com vontade de fugir, diga ao fraco, eu sou forte. Deve perseverar, sim. E para finalizar, como diz o Salmo 28, versículo 7, né? Não, a gente termina lá, vamos lá. É Salmo 28. Salmo 28. Jeremias, se Anatote está tirando a tua paciência, imagina o orgulho do Jordão. Perigo que é o Jordão. 28, a gente pega versículo 7, a partir do 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta, se alegra, e com meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta e exalta para sempre. Cansaço acontece. É normal você ficar exausto, você ficar cansado, mas acima de tudo de ruim, dos dias maus, dos piores dias que você possa estar enfrentando, acima de tudo, deve existir uma fé, uma confiança na grandeza de Deus. E a gente tem, né, uma fonte de força inesgotável que nunca se acaba. Se a gente cansa, Ele nos levanta, porque é promessa dele, ainda que caia 7 vezes, Ele nos levanta, nos sustenta de pé, nos ajuda a continuar, mais do que isso, caminha do nosso lado e nos sustenta até o fim. Não dá para parar, certo? É a consistência, é a disciplina, é continuar. O cansaço nunca pode parar o crente, a exaustão nunca pode parar o crente. A gente tem que se fortalecer, porque a cada dia o nível vai ficando maior, o nível da corrida, o nível vai ficando maior, vai ficando mais complicado, e a gente tem que tratar de ficar mais forte. O importante é que, se a gente quer coisas pequenas, o esforço vai ser pequeno, mas se a gente reconhece que Deus é grande, a gente vai querer, vai almejar coisas grandes, um Deus tão grande, e aí você vai precisar de um esforço muito maior, vai precisar estar preparado para um nível muito maior, para uma carreira muito maior. Amém, Jesus? Vamos orar, se coloque de pé, e eu espero que o Espírito Santo venha falar no teu coração. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Como disse a tua palavra,